Olá, pessoal! Vamos a mais uma aulinha de transferência de ciência dos materiais, tá? Então, nós vamos terminar hoje o 2.3, a sessão 2.2 e 2.3. Gostaria só de relembrar que nós temos a nossa provinha semana que vem, tá? Então, aqui está os prazos. Eu vou liberar dia 18, você vai estar postada na sessão 3.1, a prova parcial 1, tá bom? Só vamos lembrar, na sessão 2.2, ele fala um pouquinho sobre reações em solução aquosa, tá? Então, se você tem o soluto, o solvente vai formar a solução. Sempre o soluto em menor quantidade, solvente em maior quantidade. Dessa forma, nós temos fatores que afetam a solubilidade, né? Então, nós temos a concentração da solução. Nós temos, na concentração, nós temos as soluções insaturadas, quando eu tenho pouco soluto e muito solvente, né? Então, bem menos que o limite de solubilidade. Solução saturada, aquela que contém soluto na quantidade limite da solubilidade. Cada elemento, cada soluto, ele tem uma tabela que você vai ter os limites de solubilidade para cada um naquela temperatura. Então, sempre vai ter te dado uma tabela para você poder fazer uma comparação para saber a saturação. Solução saturada com corpo de fundo é aquela que contém mais soluto que o limite de solubilidade, que vai formar um corpo de chão, como tem o desenho aqui mostrando, que você está vendo, ó. Ela é uma solução saturada com corpo de fundo. Numa solução supersaturada, você tem mais soluto que o solvente, né? Você tem mais soluto que o limite de solubilidade, porém o sistema mantém-se em equilíbrio, você vai enxergar homogêneo, mas no momento que você dá um toquezinho, você vai ter, ela vai se transformar em saturada com corpo de fundo. Aqui eu te dou um exemplo, eu quero saber como que tá essas três soluções, a temperatura de 50 graus, então o limite de solubilidade, né, é de 80 gramas de brometo de potássio por 100 gramas de água. Então, eu estou te dando 3 becquerels e eu quero saber como fica essas três soluções brometo de potássio. Na primeira eu botei 40 gramas, logo a solução vai ficar insaturada. Na letra B, eu coloquei 80 gramas, ela vai ficar saturada, e aqui ela vai ficar saturada com corpo de fundo ou supersaturada. Lembrando que se eu coloquei 100 gramas, significa que eu vou, e o limite de saturação 80, eu vou ter 20 gramas de corpo de fundo. Depois, nós vamos ver um pouquinho de reações de oxirreduções. As reações de oxirredução, oxidação, perda de elétron, o NOx aumenta e ela é o agente redutor, porque ela vai provocar a redução do vizinho. Já na redução, você tem ganho de elétrons, o NOx diminui e o agente oxidante. Por que ele vai ser o agente oxidante? Porque ele vai gerar a oxidação do vizinho. Então, aqui nós vimos em aula, né? Nós temos uma reação do zinco e cobre. O zinco é sólido, ele vai reagir, vai sofrer oxidação, vai perder elétrons, vai ficar zinco aquoso. E o cobre que estava aquoso na solução, ele vai ganhar 2 elétrons e vai ficar cobre sólido, que vai ser a redução. Então, a redução você ganha elétron, oxidação você perde elétrons. O zinco sólido vai ser o meu agente redutor e o cobre aquoso vai ser o meu agente oxidante. Aqui, novamente, mais um exemplo para vocês de oxirredução. Aqui nós temos as semi-reações acontecendo. Aqui eu mostro para você de uma maneira mais prática. Ó, eu tenho o zinco sólido e uma solução de cobre aquoso, cobre de carga mais 2. Quando você coloca o cobre aqui dentro, o que vai começar a acontecer? Uma deposição do cobre, que ele vai reduzir, vai ganhar elétrons, e uma oxidação do zinco, vai começar a perder aqui, tá? E aqui você tem a deposição do cobre. Aqui, para vocês conhecerem, uma pilha de Daniel. A pilha de Daniel é uma reação também, é um modelo, um exemplo de uma reação de oxirredução. No ânodo ocorre a oxidação, ou seja, eu tenho perda de elétrons, e no cátodo eu tenho a redução, ou seja, o ganho de elétrons. Isso aqui são semi-reações, ó. 2 elétrons foram embora, porque está no reagente, e 2 elétrons no produto significa que ganhou 2 elétrons, tá? Aqui eu te dou uns exemplos, tá? Uns exercícios que a gente também fez em aula, né? Você tem aqui
o exercício, então a respostinha letra E. Aqui nós fizemos um outro exercício, que é a resposta letra B, que eu coloquei aqui. Aqui a gente faz um exercício de cálculo estequiométrico, que também já estou colocando a resposta para vocês. Aí nós entramos na seção 2.3, que é o estudo da matéria, sólido, líquido, gasoso. O estudo dos gases é muito simples, bem mais fácil que líquidos e sólidos. O ar que respiramos é um principal exemplo de gases, né? E nós temos duas propriedades que é interessante a gente dar uma olhada. Primeiro, nós temos a propriedade da compressibilidade. Então, você tem aqui a compressão, é uma propriedade dos gases, né? Eles serem comprimidos. Depois, nós temos também a outra propriedade, que é a expansibilidade. O gás tem essa propriedade de se expandir, né? Aí nós temos dos líquidos. Os líquidos nós temos a viscosidade, ou seja, uma resistência de um líquido ao escoamento. Olha só, o exemplo mel, lubrificante, ele tem dificuldade, ele tem resistência, ele não gosta de escoar. Já a água tem baixa viscosidade, mas ela tem alta fluidez, ela flui muito bem, mas ela tem baixa viscosidade, né? Já a água tem alta fluidez, mas aí o mel, um lubrificante, tem baixa fluidez e alta viscosidade. O piche é um exemplo de alta viscosidade, né? Ele demora até anos para se movimentar. Depois aqui nós temos a tensão superficial, que é uma película que você tem na água, tá? Então, essa película se chama tensão superficial. Então, os líquidos, eles têm essa propriedade da tensão superficial. Depois, nós temos ação capilar, né? Você tem uma parede, né, um tubo estreito, e ocorre devido ao que nada mais que a interação entre as moléculas do líquido com as moléculas da parede do tubo. Aí vai subindo o líquido por adesão. O líquido vai da superfície do tubo, que a gente chama de adesão, tá? Já as interações que ocorrem entre moléculas de um mesmo material, líquido ou superfície, são chamados de força de coesão. E aqui eu estou mostrando para você o menisco. Aí depois nós temos que as mudanças de estado, né? Que aqui você tem por aquecimento, fusão, vaporização, e quando você tem o resfriamento, que é condensação e solidificação, e o estado de sólido para gasoso, de gasoso para sólido, nós temos a sublimação. Aqui eu tenho um diagrama, né? Ponto triplo, onde eu tenho coexistem ao mesmo tempo sólido, líquido, gasoso. O ponto crítico, né? Eu tenho fluido supercrítico e vapor superaquecido, né? Depois desse ponto crítico de temperatura e pressão crítica, você tem fluido supercrítico e vapor superaquecido, tá? Aqui dentro você tem a parte sólida, aqui você tem líquido e aqui você tem gás. Aqui eu dou alguns exemplos, né? Do que está acontecendo. Então, você tem aqui também eu te dou outro exemplo, bem simples, em que nós fizemos esses exemplos em aula. Aqui eu te dou uma toda vez que você tiver uma tabela desse jeitinho aqui, você sempre tem que pensar assim, ó, se vai fundir é porque as temperaturas aqui desse lado é sólido, a temperatura entre essas dois aqui, ó, temperatura de fusão, fundiu, agora ficou líquido. Então, líquido é nessa região aqui. Todas as temperaturas entre 0 a 100 vão ser líquidas, tá? Ou de 0 a 300, ou de 10 a 338, ou de menos 218 a menos 183, menos 101 a menos 35, vai ser líquido. E a partir da ebulição, esse ponto para cá, tudo é gás, tá bom? Aí é fácil de fazer os exercícios. Feito, pessoal, um grande abraço.